Pois é, depois de meses de espera, o Senado aprovou ontem as indicações às agências de energia elétrica, de petróleo, de aviação, de telecomunicações. E hoje os nomes para as demais agências de transportes, de mineração e para a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear serão sabatinados. Nós acompanhamos ontem as sabatinas na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado e a aprovação em plenário. E na CI, na Comissão de Infraestrutura do Senado, a atenção se concentrou nas sabatinas para os nomes da ANAC, né, que é a Agência de Aviação Civil, durante a manhã de ontem, com críticas duras ao preço das passagens aéreas. Foram aprovados aí os nomes do Thiago Farstein para diretor-presidente, do brigadeiro Rui Chagas Mesquita e do Antônio Matias Nogueira Moreira para compor a diretoria. Nos bastidores, no entanto, o que chamou a atenção foi uma incerteza até o último minuto do nome da indicação do secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, para a Agência Nacional do Petróleo. Ele é indicado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o nome dele sofreu aí alguma dificuldade no Senado diante de uma relação conflituosa entre o ministro e o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre. Enfim, a indicação dele só deslanchou quando o senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, tomou para si o apadrinhamento, e aí mesmo assim houve uma discussão sobre o momento em que o Pietro deveria se desligar de cargo que tenham aí conflitos de interesse. Ele e outros indicados para as agências reguladoras ocupavam cargos em entidades e em empresas estatais que são reguladas por essas mesmas agências para as quais eles estavam sendo sabatinados. No caso do Pietro, ele é presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que é a maior empresa do país e, enfim, regulada da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Ficou estabelecido ali na Comissão de Infraestrutura que o Pietro e todos os outros indicados deveriam abdicar dos seus cargos depois da aprovação em plenário e antes do envio dos comunicados de aprovação à Presidência da República. Isso daria um prazo de 24 horas para que todos eles abdiquem de seus cargos, o que na prática significa que o Pietro Mendes vai ter que pedir exoneração, pedir desligamento da Petrobras ainda hoje. Bom, o caso do Pietro é emblemático por conta dessa disputa, por conta de estar na presidência do Conselho de Administração da Petrobras, mas outros agentes aí ocupavam cargos em empresas e entidades relacionadas às reguladas. O caso também do secretário de Energia Elétrica, Gentil Nogueira, que ocupava um cargo no ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, do qual ele já renunciou. Mas ficou estabelecido, então, esse entendimento na Comissão de Infraestrutura para as próximas indicações às agências reguladoras. E na ANEEL, o secretário de Energia Elétrica, Gentil Nogueira, e o ex-presidente da Amazonas Energia, William Frota, foram aprovados pelo Senado para ocupar 2 vagas na diretoria de 5 cadeiras. Então, eles podem aí mudar os rumos das decisões na agência, que até então contava com 2 diretores substitutos. Vitor. Laís, eu queria falar especificamente sobre o setor elétrico, porque o governo tem um outro tema, né, que está parado no Congresso Nacional, que são essas medidas provisórias envolvendo o setor elétrico. Eu queria que você explicasse exatamente o que está acontecendo e quais as perspectivas acerca da apreciação dessas medidas provisórias. Pois é, Vitor, o governo tem 3 medidas provisórias em tramitação sobre o setor elétrico em tramitação no Congresso Nacional, que é a MP 1300, que amplia a tarifa social de energia elétrica, a MP 1304, que trata ali estabelece um teto, um limite para os subsídios na conta de luz, e a MP 1307, que trata especificamente de data centers, né? Então, a 1300 e a 1304 são as MPs mais emblemáticas, porque elas tratam diretamente de interesses do governo, principalmente a 1300, que amplia a tarifa social, que é um programa social muito importante para o governo, principalmente com o ano eleitoral se aproximando. Nesse caso, a 1300, ela chegou a ter ali presidente, relator da comissão mista,
indicados informalmente. Essa comissão ela nunca foi instalada, a sua instalação chegou a ser marcada 2 vezes, mas foi cancelada. Então, o relator seria o deputado federal Fernando Coelho Filho e o presidente da comissão seria o senador Eduardo Braga. Nesse caso da 1.300, o que a gente ouviu de várias fontes do Congresso Nacional é que a medida deve sim caducar. Ou seja, ela vai perder a validade sem tramitar, sem ser aprovada pelo Congresso Nacional. Isso põe em risco a tarifa social de energia elétrica, que é um programa importante para o governo federal. Mas a gente também ouviu que esses pontos eles devem ser levados para 1.304, que é a MP do teto dos subsídios na conta de luz, e tramitaria ali junto a 1.304, que tem relatoria do Senado Federal. Essa relatoria, então, está sendo disputada. É provável que seja do Eduardo Braga, mas também está sendo disputada pelo senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. Nesse caso, tudo tramitaria na 1.304 e a tarifa social de energia, que, enfim, tem aí até dia 17 de setembro para ser apreciada, porque é o prazo de tramitação da MP 1.300, ela está em xeque e há entendimentos de que talvez ela se mantenha, talvez ela não se mantenha, mas isso é algo que ainda vai ser discutido. A gente conversou ontem com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que nos contou que negou que vai caducar, ele falou que o Braga garantiu que não vai. Enfim, o entendimento do governo é que a 1.300 ainda está de pé. Contudo, no Congresso Nacional a história é outra e os senadores e deputados já contam com a perda de vigência dessa medida provisória.